Existe um assassino invisível, congelado, no interior do seu para-brisa todas as noites. Não é possível vê-lo sob a luz normal do dia, por mais limpo que o vidro pareça visto da entrada da garagem. Mas, no instante em que os faróis de um carro surgem no escuro, essa película cega você instantaneamente em toda a estrada. Ele espalha cada feixe de luz incidente em um halo enorme do tamanho de todo o capô do seu carro. O Windex não vai resolver o problema. Toalhas de papel não vão entrar em contato com isso. Nada na prateleira da loja o dissolve. Os vendedores não lhe dirão isso. Os mecânicos não vão mencionar isso no balcão. As lojas de vidros automotivos em Portugal rezam todos os dias para que você nunca descubra o nome daquilo que realmente é. Há mais de 30 anos, os motoristas portugueses têm enfrentado a escuridão, culpando os próprios olhos pelo brilho excessivo. Não são seus olhos, não é a sua idade. Não são os seus faróis que finalmente se apagaram. Trata-se de uma película química aderida quimicamente à parte interna do seu para-brisa, mais espessa do que você jamais poderia imaginar. E um único euro, retirado diretamente do seu armário da cozinha, apaga tudo para sempre em exatamente 3 minutos. Eles não esconderam essa correção porque ela falhou em algum ponto do processo. Eles esconderam isso porque funcionava tão bem que nenhum deles conseguiria lucrar com isso. Uma solução que custa centavos não pode ser vendida no balcão de uma concessionária, nem estocada em uma prateleira de loja. E tudo aquilo que não pode ser vendido jamais poderá ser anunciado em um outdoor ou em um comercial de televisão. Esta é a história do líquido de Ontriars, que acaba de vez com a cegueira noturna ao volante. Bem-vindo ao acampamento proibido. Se você se interessa por essas histórias, inscreva-se e ative as notificações. É aqui que desenterramos o que a indústria enterrou. Em 1973, um químico que trabalhava na General Motors notou algo estranho em carros de teste estacionados sob o sol do Arizona. Após apenas 2 semanas de calor intenso no deserto, a parte interna de todos os para-brisas desenvolveu uma névoa oleosa e invisível. Ele limpou com um produto de limpeza à base de amônia. A mancha se espalhou pelo vidro e voltou em poucos dias. Ele raspou o resíduo para uma placa de Petri e analisou a amostra em um espectrômetro. Não era poeira, não era fumaça de cigarro, não eram impressões digitais nem oleosidade comum da pele do motorista. Era plastificante? O mesmo óleo químico que mantém todos os painéis de instrumentos macios, flexíveis e sem rachaduras. Durante décadas, o painel do carro literalmente transpirava, gota a gota microscópica, diretamente sobre o vidro acima dele. A indústria tem um nome oficial para esse fenômeno silencioso. Eles chamam isso discretamente de desgaseificação. Quando um carro fechado fica exposto à luz solar direta, a temperatura interna sobe para mais de 46 graus em poucos minutos. O cloreto de polivinila dentro do painel do seu carro começa a liberar vapor oleoso em nível molecular sob esse calor. Esse vapor sobe porque o calor puro o empurra diretamente em direção ao teto da cabine. E a superfície mais fria em toda a cabine selada é sempre, sem exceção, o vidro do para-brisa. O vapor atinge o vidro frio, resfria instantaneamente e adere a ele como cera de vela pingando em uma janela fria. A ligação que forma não é sujeira solta. É uma união química tão perfeita quanto cola endurecendo sobre pedra. A cada dia quente, mais uma camada microscópica se adiciona ao acúmulo crescente. Semana após semana, verão após verão, as camadas se acumulam silenciosamente, uma sobre a outra, construindo um revestimento translúcido que você nunca notará à luz do dia. No 3º ano, a película fica tão espessa que os faróis dos carros que vêm na direção oposta se espalham por ela como neblina em uma estrada rural. No 5º ano, a parte interna do seu para-brisa vira um verdadeiro depósito de gordura, e você nem percebe que ela está lá. A General Motors arquivou a pesquisa original em um local remoto e enterrou discretamente o relatório final, porque admitir isso publicamente significaria admitir que todo painel de instrumentos moderno é uma fábrica de produtos químicos com vazamento lento. E ninguém em Detroit queria enfrentar esse processo em um tribunal aberto. Este vídeo é apenas o primeiro conteúdo que estou revelando para vocês esta noite. Reuni tudo aquilo que as indústrias automotiva e de atividades ao ar livre torcem para que você nunca descubra. Cada peça está guardada dentro do cofre de acampamento completamente proibido. Técnicas de combate a incêndios florestais que o exército classificou como secretas logo após a Segunda Guerra Mundial, e que ainda hoje superam aquecedores de 2.000 raios na neve. Filtros de água feitos de cascalho, areia e carvão vegetal, que superam qualquer garrafa de camping de 200 euros disponível no mercado. Métodos de abrigo usados por soldados no inverno coreano que não custam nada e permitem que 2 homens adultos durmam a 40 graus abaixo de zero.
truques de conservação de alimentos diretamente da época da Grande Depressão, que mantinham a carne de verdade comestível por 18 meses sem um único volt de energia. Repelentes naturais de tribos remotas da Amazônia, que eliminam mosquitos com mais eficácia do que qualquer spray disponível nas prateleiras das farmácias atualmente. Truques automotivos, exatamente como esse conserto de para-brisa, que concessionárias e lojas de vidros automotivos torcem para que nenhum motorista aprenda. Mais de 10 guias completos, sem enrolação, sem conteúdo irrelevante. Cada um dos métodos foi testado por pessoas reais no mundo real. O link está na descrição, logo abaixo deste vídeo. Um único clique e todo o cofre se abre para você esta noite. Isto não é uma assinatura. Isto não é um período de teste. É um desbloqueio único de tudo o que eles tentaram apagar. Mas fique aqui comigo, porque o que vem a seguir é ainda pior do que a própria liberação de gases. A Administração Nacional de Segurança Rodoviária, a NHTSA, registrou algo verdadeiramente assustador em seu relatório anual de 2019. 50% de todos os acidentes fatais em rodovias acontecem após o anoitecer, embora apenas 1/4 da condução ocorra à noite. Leia essa frase novamente com calma. Metade de todas as mortes nas rodovias portuguesas. Apenas 1/4 do tempo total de direção. O Conselho Nacional de Segurança foi ainda mais direto em seu próprio estudo anual. O seu risco pessoal de morrer num acidente de viação é 3 vezes maior no momento em que o sol se põe. E no topo da lista oficial de causas está o brilho dos faróis dos carros que vêm na direção oposta à noite. O brilho excessivo não incomoda apenas os olhos cansados em uma estrada rural. Isso rouba ativamente seu tempo de reação. Um segundo inteiro de cegueira a 96 km/h, 60 m/p, equivale a percorrer 27 metros, 88 pés, de estrada aberta completamente às cegas. 2 segundos completos de cegueira equivalem a 176 pés. Isso é metade de um campo de futebol percorrido totalmente às cegas. E aqui está o detalhe mais cruel, absolutamente escondido em todos esses dados governamentais. Após os 50 anos de idade, a retina humana perde permanentemente a capacidade de se recuperar rapidamente de flashes de luz intensos. Os oftalmologistas chamam isso de adaptação tardia ao escuro, e piora a cada década depois que você ultrapassa esse limite. Um motorista na faixa dos 60 anos leva quase o dobro do tempo para recuperar o foco após ser atingido por um farol alto em comparação com um motorista na faixa dos 20 anos. Um motorista na faixa dos 70 anos pode permanecer funcionalmente cego por até 4 segundos completos, após um único feixe de luz intenso atingir uma espessa camada química oleosa diretamente sobre a retina envelhecida. E cada carro que se aproxima se transforma numa granada de luz ambulante. O filme não apenas deixa o brilho passar, capta a luz, refrata-a e espalha-a por todo o seu campo de visão. Não se trata de estética, não se trata de um painel bonito. Isso é pura sobrevivência ao volante todas as noites. Todas as estatísticas acima já estão incluídas nas tabelas de seguros. A indústria sabe, os engenheiros sabem, os revendedores sabem. A única pessoa em toda a cadeia de transporte que nunca soube a verdade é o motorista que está segurando o volante. Se você chegou até aqui no vídeo, já sabe mais sobre direção noturna do que 99% dos motoristas portugueses. Inscreva-se agora mesmo e compartilhe este vídeo com todos que dirigem à noite com alguém que amam no banco do passageiro. E lembre-se disto, tudo o que a indústria escondeu está esperando por você dentro do cofre completo do Forbidden Camping esta noite. Técnicas de combate a incêndios, filtros de água, projetos de abrigos, truques de preservação, segredos automotivos. Todos os guias do cofre estão a um clique de distância. O link está na descrição abaixo. Agora, preste atenção, porque o motivo pelo qual essa correção foi escondida é mais feio do que o próprio filme. Segundo dados públicos, a indústria portuguesa de vidros automotivos movimenta mais de 20 mil milhões de euros por ano. A Safelite sozinha fatura mais de 2 bilhões de euros anualmente com a substituição de para-brisas em todos os estados do país. A substituição de um único para-brisa custa entre 300 e 700 euros, pagos diretamente do seu bolso. E milhares de motoristas, todas as semanas, pagam por substituições caras que, na verdade, nunca precisaram porque pensaram que o vidro estava arranhado, corroído, permanentemente embaçado ou simplesmente desgastado pelo tempo. Não era nada disso. Era uma película que um borrifador de cozinha de 2 euros teria removido em exatos 3 minutos. Agora pense bem na seção de produtos de limpeza para vidros em qualquer grande loja de departamentos em Portugal. Vidro invisível, marca Stoner, Sprayway. Cada garrafa naquela prateleira custa entre 8 e 15 euros. E todos eles são feitos à base de amônia ou álcool barato misturado com perfume artificial para dar aquele cheiro de limpeza.
Nenhum deles é formulado para dissolver resíduos de plastificantes, porque oficialmente esses resíduos nem deveriam existir. A indústria química não pode admitir publicamente a emissão de gases tóxicos, pois no momento em que o fizer, todos os painéis de carros afetados se tornarão alvo de recall federal. Então eles vendem um produto de limpeza que trata mal o sintoma visível e nunca menciona a verdadeira causa subjacente. Todo o modelo econômico dessa indústria de 20 bilhões de euros depende de você acreditar que o problema é simplesmente sujeira. A sujeira é extremamente lucrativa. A sujeira exige um frasco novo todo mês. A sujeira precisa de uma limpeza detalhada a cada estação. Uma mistura para a cozinha de Kumpen-Wowers que resolve o problema permanentemente não pode ser patenteada por nenhuma empresa no mundo. Não pode ser registrado como marca. Não pode ser vendido nas prateleiras do Walmart. Não pode gerar receita mensal recorrente para ninguém. E tudo aquilo que não consegue gerar receita recorrente é tratado por toda a indústria como se simplesmente não existisse. Os profissionais de detalhamento automotivo no sul de Portugal usam essa mesma receita discretamente há mais de 40 anos em suas próprias oficinas. Pergunte a qualquer detalhista profissional que trabalha no calor do Algarve o que ele realmente guarda em seu frasco de spray pessoal para vidros internos. Ele lhe dirá que não é isso que ele vende para o cliente que está no balcão. Agora, vou mostrar exatamente como fazer isso você mesmo esta noite, antes de dirigir para casa no escuro. Primeiro passo: estacione seu carro em uma área com bastante sombra. O vidro deve estar completamente frio ao toque, nunca aquecido pela luz solar. O vidro quente fará com que a solução evapore antes que tenha tempo de dissolver a película química subjacente. Passo 2. Cubra todo o painel do carro com uma toalha de banho velha. Isso vai absorver todas as gotas que possam cair do vidro. Passo 3. Pegue um pano de microfibra limpo e seque completamente o para-brisa, sem usar nenhum líquido. Isso remove poeira e sujeira soltas. Se você pular esta etapa, pequenas partículas irão se espalhar pelo vidro e riscar a pintura permanentemente. Passo 4. Misture a solução de limpeza em qualquer frasco de spray vazio que você encontrar em uma loja de artigos de euro. Metade vinagre branco, metade água destilada. Uma única gota de detergente, apenas o suficiente para quebrar a tensão superficial. Se a película no seu vidro estiver muito espessa, use uma solução de 70% de álcool isopropílico e 30% de água destilada. Nos casos mais extremos, combine as duas receitas, metade álcool, metade água e uma tampa de vinagre branco por cima. Esta é a receita exata que os profissionais de detalhamento automotivo do Sul vêm usando discretamente há 4 décadas em suas oficinas. Passo 5. Borrife a solução diretamente no pano, nunca diretamente na superfície do vidro. O jato direto fará com que a solução escorra para as saídas de ar do desembaçador e, eventualmente, para os componentes eletrônicos sensíveis atrás do painel. Sexto passo. Limpe o lado do motorista com movimentos horizontais suaves, da esquerda para a direita e de cima para baixo em toda a extensão do vidro. Limpe o lado do passageiro com movimentos verticais, de cima para baixo e de um lado para o outro, por toda a extensão do vidro. Se surgirem riscos posteriormente sob a luz solar, você saberá imediatamente qual lado do vidro causou o problema. Sétimo passo. Em seguida, passe imediatamente um segundo pano de microfibra limpo e seco e lustre o vidro até que ele realmente faça barulho. Nunca use toalhas de papel. Elas deixam fibras invisíveis que se fixam novamente na película que você acabou de remover. Oitavo passo. Para qualquer carro com mais de 5 anos, repita todo o processo 2 ou 3 vezes seguidas. A película em veículos mais antigos é composta por camadas espessas e sobrepostas, não apenas manchas superficiais. Passo 9. Quando achar que terminou, pegue uma lanterna e sente-se no banco do passageiro. Ilumine o vidro em um ângulo agudo, exatamente da mesma forma que os faróis dos carros que vierem na direção oposta irão incidir sobre ele esta noite. Se o vidro estiver cristalino sob o feixe de luz, o processo está concluído. Se ainda houver qualquer embaçamento, repita o processo mais uma vez. Existe mais um teste, e é naquele em que eu pessoalmente confio mais do que em qualquer verificação do ângulo da lanterna. Respire fundo na parte interna do copo, como se estivesse escrevendo seu nome com o dedo quando criança. Se o embaçamento se formar em nuvens completamente uniformes, limpas e homogêneas, a película desapareceu de vez, e seu para-brisa está realmente limpo. Se a névoa se formar em manchas, listras ou áreas irregulares, o resíduo de plastificante ainda está presente e você precisa de outra aplicação. Agora, preciso ser completamente honesto com você sobre uma coisa importante antes que você vá embora. Essa solução não é permanente, no sentido de que a liberação de gases nunca cessa completamente dentro de um carro com painel de plástico. Enquanto você possuir um veículo com interior de plástico, esses vapores químicos continuarão a subir todos os dias quentes do verão.
Você precisará repetir todo esse processo a cada 3 a 6 meses, dependendo das condições climáticas locais. No sul, no mínimo, a cada 3 meses. No norte, talvez 2 vezes por ano, no máximo. Mas, com um tratamento de 2 euros e apenas 3 minutos de trabalho efetivo, ninguém em lugar nenhum deveria dirigir às cegas à noite novamente. Esse conhecimento não morreu em algum arquivo esquecido. Foi ocultada deliberadamente por pessoas que lucraram com a sua confusão. Ocultada em relatórios da indústria, ocultada em revistas especializadas, ocultada nos cadernos silenciosos de detalhistas experientes que conheciam a verdade. Cada compartilhamento deste vídeo arranca mais uma página desse enterro e a devolve a alguém que realmente precisa dela esta noite. Se este vídeo fez alguma diferença para você, inscreva-se, compartilhe e abra o cofre sem esperar. Cada guia dentro do cofre completo de acampamentos proibidos foi construído exatamente da mesma forma que este vídeo. Pesquisa real, dados reais, métodos reais testados em campo que a indústria preferiria que você nunca encontrasse em toda a sua vida. O link está na descrição. O próximo cofre será aberto muito em breve, mais cedo do que você imagina. E o que está lá dentro é mais pesado do que qualquer coisa que você tenha visto esta noite na tela. Dirija com segurança, tenha boa visibilidade e nunca deixe que lhe vendam um para-brisa que você não precise.